Five Nights at Freddy é sem dúvida uma das séries de jogos de terror mais famosas e importantes da última década. E mesmo sendo apenas um jogo indie, esse pequeno gigante derrubou grandes títulos da indústria apenas com os seus animatrônicos amaldiçoados e com os seus gráficos pré-renderizados. E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, hoje vamos ver aqui a incrível evolução de Five Nights at Freddy, essa franquia sensacional que tem muitos jogos, muita história pra contar, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então se você gosta dessa franquia, já chega ó, deixando bastante joinha pra fortalecer e inscreva-se no canal se você ainda não for um inscrito, clica nesse botãozinho vermelho aí embaixo, temos vídeos novos toda semana e ativa o sininho da notificação pra você sempre receber o nosso conteúdo, fechou? Tudo começou em 2013, quando o desenvolvedor Scott Cawthon lançou um jogo chamado de Tipper & Sons Lumber, que tinha a pretensão de ser um jogo bonitinho e inocente voltado para o público infantil. O problema é que ele não era muito bom nessa coisinha de fazer jogos bonitinhos, então seu jogo foi massacrado pela crítica e pelo público, com todo mundo dizendo que os personagens eram tão feios e robóticos que pareciam animatrônicos encapetados, era um negócio assim, era medonho mesmo, sabe? Pois é galera, no começo o Scott realmente se ferrou, trabalhou ali, gastou meses, anos da sua vida produzindo esse game pra fracassar completamente e todo mundo desceu o cacete. Mas como ele ainda tinha muita paixão por criar jogos e não queria se deixar vencer pelas críticas da galera, ele tentou pegar essas coisas ruins e transformar em uma coisa boa. Então ele fez igual naquele ditado, se a vida te dá limões, faça uma limonada. Ele pensou, já que estão falando que meus bonequinhos são assustadores, por que não criar um jogo de terror baseado nisso? E com essa ideia na cabeça, o Scott começou a trabalhar na sua maior e mais famosa criação, o primeiro jogo da franquia Five Nights at Freddy, que foi lançado no dia 8 de agosto de 2014 na plataforma Desura e fez um sucesso estrondoso logo de cara, sendo o jogo mais vendido da plataforma nas primeiras semanas. E falando sobre o jogo, o enredo dele era basicamente o seguinte: nós jogadores controlávamos um segurança noturno chamado de Mike Smith, que trabalhava em uma pizzaria temática vigiando 4 animatrônicos bizarros durante a noite, que era o Fred Fazbear, a Bonnie, a Chica e o Fox. E o grande motivo para termos que vigiar esses 4 é que durante a noite eles começam a andar pelo edifício para supostamente evitar problemas mecânicos. Só que por algum motivo macabro, eles ficam extremamente violentos durante esse período e tentam matar qualquer pessoa que eles encontram pela frente. O nosso objetivo no jogo é tentar sobreviver nessa pizzaria por várias noites seguidas, tentando evitar que os animatrônicos demoníacos peguem a gente de surpresa e evitar que aconteça aquele jumpscare, inclusive, da tela lá que os bichos ficam gritando. E para isso não acontecer, nós temos que ficar monitorando os movimentos deles por uma série de monitores e portas que consomem energia elétrica ao serem utilizadas. E como a energia é limitada, isso é psicologicamente bem aterrorizante, tá ligado? Então você tem que fazer tudo certinho ali. O jogo passa a sensação de que você pode ser atacado a todo momento e o jogador não pode se desesperar e tem que gerenciar bem os seus recursos para não acabar ficando sem luz ou sem as portas quando ele realmente precisar. É um jogo bem simples, mas muito bem feito. Por isso que depois do seu lançamento, esse game começou a criar uma verdadeira legião de fãs extremamente sedentos por novas sequências. Então o criador começou a trabalhar duro e lançou uma continuação do primeiro jogo apenas 4 meses depois do lançamento do primeiro, que foi o lendário Five Nights at Freddy's 2. Um game que era muito maior do que o outro, mas que ainda mantinha a mesma jogabilidade aterrorizante que fez o seu primeiro jogo fazer tanto sucesso. Ele queria repetir o mesmo sucesso que antes, né? Mas o seu grande diferencial nessa versão é que o número de animatrônicos do jogo subiu de 4 para 15, o que só deixou as coisas ainda mais assustadoras. Os cenários também mudaram bastante, foram adicionados alguns minigames ao jogo e as ferramentas que o jogador usa para sobreviver também mudaram um pouco, mas esse jogo é essencialmente uma versão expandida do primeiro título.
As coisas só começaram a mudar de fato na série com o game Five Nights at Freddy's 3 em março de 2015, um game que abandonou essa ideia de maior e melhor e que finalmente tentou uma abordagem nova e mais corajosa. Nesse game, a história se passa 30 anos depois dos acontecimentos do primeiro jogo, em uma época em que os acontecimentos da pizzaria se tornaram uma lenda urbana entre a população. Mas como tem maluco pra tudo, mesmo com aquele histórico anterior, algumas pessoas criaram o Fazbear Fright, que é uma atração de terror que eles criaram como forma de entretenimento pra galera ali poder se divertir, que utiliza destroços e peças antigas dos animatrônicos que conseguiram ser recuperadas da antiga pizzaria. Isso aí daria um ótimo roteiro pra filme de terror, hein? Os caras tinham que fazer. Mas o problema, pessoal, é que novamente quem se ferra é o guarda noturno. E dessa vez o jogador enfrenta apenas um único animatrônico endiabrado que sobrou da pizzaria antiga. E esse bicho é tão sacana que esse jogo chega a ser até mais assustador do que as outras parcelas anteriores da série. E tudo ia muito bem, até que no final de 2015 o criador lançou o quarto capítulo da série, o Five Nights at Freddy's 4, um jogo que não inovou muito comparado ao seu game anterior e não foi muito bem recebido também pela galera. Aqui nós controlamos uma criança que fica no seu próprio quarto tentando evitar que os animatrônicos entrem lá, mas por mais que a ideia fosse boa, por motivos de jogabilidade ela não foi explorada ao máximo e esse se tornou o lançamento mais morno da série até aquele momento. Outro game que também não foi muito bem na crítica foi o FNAF World, que era um RPG spin-off da série que chegou com vários bugs e foi muito criticado por isso, mas que com o tempo foi consertado e se tornou um jogo gratuito bem divertido. A série só voltou a lançar jogos de alto nível com o Five Nights at Freddy's Sister Location de 2016, um jogo inovador que pela primeira vez deu aos jogadores a liberdade de andar pelos locais do jogo, algo que não agradou os fãs da antiga, mas que no geral foi bem recebido pela galera. E também, né, se eles tivessem feito aqui um jogo bem parecido com as primeiras versões, todo mundo iria criticar que era mais do mesmo e não trouxe nada de inovador. Aqui pelo menos o Scott teve a coragem de tentar inovar mais uma vez, mesmo que fosse dividir opiniões. Mas em 2017 foi a vez do jogo Freddy Fazbear Pizzaria Simulator, que era um jogo que misturava simuladores de gerenciamento de empresas com os FNAFs tradicionais, o que foi uma verdadeira mistura de várias coisas diferentes que no final acabou dando muito certo, tá ligado? É extremamente viciante, inclusive. Chegando agora em 2018, nós tivemos o Ultimate Custom Night, um jogo que não tinha uma história definida e era um jogo totalmente voltado para a customização dos jogadores, que tinham a liberdade para escolher até 50 animatrônicos para cada noite e também definir o nível de agressividade deles, o que deixou os jogadores mais antigos realmente contentes. É meio que, sei lá, a gente pode dizer que o Mario Maker do Five Nights, talvez, não tão como igual o outro, mas né, é legal. How unfortunate. Uh-oh, how unfortunate. I'm gonna do a sneak. Já em 2019 foi a vez do Five Nights at Freddy's Help Wanted, um jogo de realidade virtual estupidamente assustador que te colocava direto na pele de um mecânico encarregado da manutenção dos animatrônicos, o que no geral foi muito bem recebido também e era mais um diferencial, né? Porque pra você jogar você precisa ter aqueles óculos de realidade lá que você vai ficar totalmente imerso no game e deve dar um cagaço enorme. Esse eu não tive a oportunidade de jogar porque os óculos é muito caro, né, mano? Aí fica difícil, né? Mas parece ser interessante. Eu não sei se eu ia ter muita coragem não, porque eu sou meio cagão, né? E
ainda em 2019 foi a vez do Five Nights at Freddy's Special Delivery. O jogo de realidade aumentada é diferente, tá? Realidade aumentada para realidade virtual, mas esse game aqui ele usava o seu celular para te fazer jogar FNAF na vida real, vendo os animatrônicos e tomando susto dentro da sua própria casa. Tipo um Pokémon Go, sabe? Tá ligado? Diretamente do seu celular, que é bem bacana por sinal. E pra finalizar esse ano de 2019, outro jogo da franquia a ser lançado foi o Freddy in Space 2, um spin-off estilo side-scroller da série que era bem legal, mas que não tinha muita ligação com a série principal. Mas chegando agora em 2020, ao invés de lançar um novo jogo, o criador Scott Calton lançou a iniciativa Fansbeer Fanverse, que tinha como objetivo dar suporte técnico e financeiro aos fãs mais dedicados da série, que faziam jogos fan-made por conta própria, que foi um ato incrível, inclusive, por parte dele, por estar fazendo algo desse tipo aí, coisa que nenhuma empresa grande costuma fazer, né? Muito legal. É quase como se a Bethesda pagasse pra galera que fez aqueles incríveis mods pro Skyrim, tá ligado? É tipo isso. Mas que nunca vai acontecer, né? Convenhamos. Mas agora chegando nos tempos atuais, no começo de 2021, deveria ter sido lançado a 10ª parte da franquia, o Friday Night at Freddy's Security Breach, que era um jogo gigantesco com gráficos 3D de última geração, com Ray Trace, um negócio assim muito bonito, e um mapa gigantesco bem maior do que o habitual. Esse jogo parece estar fantástico e o lançamento dele está agendado para o final de 2021. Agora eu quero saber de vocês, qual é o seu jogo favorito da franquia Five Nights at Freddy's?